A Constituição de 1988 é a Carta Magna da República Federativa do Brasil. Saiba um pouco mais sobre a 7ª Constituição do Brasil, desde a sua independência, agora aqui no programa Educar. A Constituição de 1988 foi elaborada no espaço de 20 meses por 558 constituintes, entre deputados e senadores da época. E trata-se da 7ª na história do país desde a sua independência. Promulgada no dia 5 de outubro de 1988, ganhou quase que imediatamente o apelido de Constituição Cidadã, por ser considerada a mais completa entre as constituições brasileiras, com destaque para os vários aspectos que garantem o acesso à cidadania. Termino com as palavras com que eu comecei esta fala. A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Essa é a fala final de Ulisses Guimarães, o então presidente da Assembleia Nacional Constituinte, ao promulgar a nova Constituição Federal. O Brasil rompia de vez com a Constituição de 1967, elaborada pelo regime militar, que governou o país de 1964 até 1985. O trabalho que resultou na Constituição Cidadã começou muito antes da Assembleia Constituinte e o fim da ditadura. A luta para acabar com o chamado entulho autoritário ganhou força com a derrota da Emenda das Diretas Já, ou Emenda Dante de Oliveira, rejeitada por faltarem 22 votos no dia 25 de abril de 1984. A Constituição está organizada em 9 títulos, que abrigam 245 artigos, dedicados a temas como os princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado, dos poderes, defesa do Estado e das instituições, tributação e orçamento, ordem econômica e financeira e ordem social. Entre as conquistas trazidas pela nova Carta, destacam-se o restabelecimento de eleições diretas para o cargo de presidente da República, governadores de estados e prefeitos municipais, o direito de voto para os analfabetos, o fim à censura aos meios de comunicação, obras de arte, músicas, filmes, teatro e similares. A preocupação com os direitos do cidadão é uma resposta ao período histórico diretamente anterior à promulgação da Constituição, a chamada ditadura militar. Durante 20 anos, o povo foi repetidamente privado de várias garantias. O presidente da República devia ser necessariamente membro das Forças Armadas. Exemplo disso foi o que ocorreu com Pedro Aleixo, o vice-presidente civil de Arthur da Costa e Silva, que foi sumariamente impedido de assumir a presidência quando da morte deste. Somado às restrições e proibições, tínhamos ainda graves casos de tortura e perseguição política. Tal cenário causou uma gradual reação da opinião pública, com reflexo na Assembleia Constituinte, responsável pela confecção da Carta. É neste ponto que convergem a maioria das críticas ao texto, pois num anseio de incluir o máximo de garantias e tornar o documento um espelho do período pós-ditadura, este ficou inchado, repetitivo em inúmeros pontos, além de trazer matérias que não são típicas de uma Constituição. Exemplo flagrante disto é o título 6º, dedicado à tributação e orçamento, tema mais apropriado a uma lei ou código específico do que uma seção da Carta Magna. Há ainda o problema do número crescente de emendas constitucionais, responsáveis por uma desfiguração de vários pontos do texto original. Atualmente, são mais de 70 as emendas aprovadas, com a perspectiva de que mais uma dezena se somem a estas somente neste ano. Em relação a constituições anteriores, a Constituição de 1988 representou um avanço. As modificações mais significativas foram
direito de voto para os analfabetos, voto facultativo para jovens entre 16 e 18 anos, redução do mandato de presidente de 5 para 4 anos, eleições em 2 turnos para os cargos de presidente, governadores e prefeitos de cidades com mais de 200 mil habitantes. Os direitos trabalhistas passaram a ser aplicados, além de os trabalhadores urbanos e rurais, também aos domésticos. Direito à greve, liberdade sindical, diminuição da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais, licença maternidade de 120 dias, sendo atualmente discutida a ampliação, licença paternidade de 5 dias, abono de férias, 13º salário para os aposentados, seguro-desemprego e férias remuneradas com acréscimo de 1/3 do salário. Modificações na Constituição só podem ser feitas através de emenda constitucional, sendo que as condições para se propor uma emenda para mudar a Carta estão contidas na própria Constituição, em seu artigo 60. O programa Educar fica por aqui e a gente se encontra em uma próxima oportunidade.